O Santos vai enfrentar o Peñarol na final da Libertadores. Kleber Machado e Maurício Noriega acompanharam o Vélez 2-1 no Peñarol. Uma boa noite para você, noite emocionante. Sim, le dije, pero le tuve que dar o diente com a pinha que me deu. A Vanessa Rich continua na área, né? Agora no Sport TV News. Boa noite, foi realmente uma noite de um jogo muito bem disputado, muito obrigado, no bom sentido, obrigado. E teve tudo que um grande jogo tem, né? O time visitante abre o placar, o time da casa vira o jogo, perde um jogador expulso, perde um pênalti, enfim, a situação. E acabou no final, né? A torcida do Peñarol fazendo a festa na casa do adversário e a torcida do Vélez aplaudindo a equipe depois do jogo. Noni, vamos acompanhar os melhores momentos da partida, os lances que acabaram definindo o jogo entre Vélez e Peñarol. 2-1 para o time do Vélez Sarsfield da Argentina. Um resultado que não foi suficiente. E o Peñarol começou bem o jogo, né? Como o Martinucci fazendo jogada, começou bem o jogo. Acho que 15, 20 minutos ali de primeiro tempo, o Peñarol muito feliz na sua posição de marcação, saindo rápido no contra-ataque até encontrar o seu gol. Curiosamente, Kleber, a gente vai ver o Peñarol chegando muito mais do que o Vélez. Criando mais no começo do jogo. Criando mais. E no momento em que o Vélez passou a dominar o jogo, foi quando saiu o gol do Peñarol. Exatamente ali. Foram as duas chances do Martinucci, aí o time do Vélez começou a crescer, começou a ter mais volume de jogo e até a criar oportunidades com o Santiago Silva, com o Martínez, o número 7, que fez uma grande partida. E aí nesses lances irônicos do futebol sai o gol, como a gente está vendo agora, o Martinucci, um passe preciso pro Mir fazer o gol. A classificação nessa hora ficou muito mais perto, até pela reação do Vélez, Noriega, que ficou nervoso. O time do Vélez demorou para reencontrar seu equilíbrio, jogadores como Ortiz, que falhou nesse lance do gol do Peñarol, ficaram muito nervosos e o Martinucci tem realmente muita qualidade, muito bom jogador. Os principais lances do Peñarol foram dele, né? No primeiro tempo, inclusive o passe pro gol do Mir. A bola foi escapando, mas ele conseguiu ainda tocar nela. Aí foi o principal momento do Vélez pós-gol, depois de sentir a pancada, e aí o erro maior do Bandeira, né? O Baçoalto, o Patrício Baçoalto, não estava impedido o Martínez. E tem muito que reclamar. O time do Vélez, a gente ressalta sempre que a velocidade, né, o deslocamento do zagueiro saindo, o deslocamento do Martínez entrando na área é muito difícil para o olho humano capturar isso aí. Mas se tá lá, ele tem que trabalhar para acertar, porque ele pode ter tirado o time do Vélez da final da Libertadores com esse erro aí. O Tóbio fez o gol depois da cobrança de falta, o goleiro Sousa rebateu. Coitado, rebateu porque não tinha jeito de pegar a cabeçada do Zapata e o Tóbio fez o gol de empate. O jogo foi para o intervalo com um empate de 1-1. O que você não falou e sentiu na hora do 1-1? Você falou assim, vai dar pro Vélez? Eu achei que a questão do empate poderia trazer o lado psicológico do jogo para o time do Vélez. Da maneira como foi o empate, né, no finalzinho do primeiro tempo, trazendo a equipe de volta, animando a torcida. Mas aí, de novo, o grande barato do futebol. Um gol incrível perdido pelo Oliveira, num contra-ataque maravilhoso do Martínez. Matava o jogo. Acabava o jogo. Aí na sequência, o gol de 2-1 do Santiago Silva. Numa bola muito bem ajeitada pelo Martínez, né? Ele com o peito, tipo futebol de praia, futevôlei, né? E o Santiago guarda. Até aí o uruguaio Santiago era herói, né? Coitado do Santiago. Era o herói do jogo porque fez 2-1 e caminhava tudo para uma decisão pró Vélez Sarsfield. Aí o Ortiz faz a falta, leva o segundo amarelo, leva o vermelho, era mesmo para cartão amarelo, foi expulso, o time ficou com 1 a menos e aí sai o pênalti. Que foi o Martínez brigando pela bola com o Rodrigues e depois de brigar pela bola com o Dário, ele marca o pênalti, o juiz marca o pênalti do Guilhermo Rodrigues. O juiz deu um toque de mão, né? Esse toque de mão é que é um... Ele entende que ao escorregar, dando o carrinho, a mão interrompe. Só acho aí o seguinte, interpretação, né? Futebol é muito interpretação das regras do jogo. Se ele marca o pênalti, ele entendeu que o jogador levou a mão à bola, certo? No carrinho. Vamos ver se a gente consegue tirar a dúvida ali. Não, então. Literalmente levou a mão à bola mesmo. Foi a única diferença aí de interpretação, tinha que ter expulsado o jogador do Peñarol, eu acho.
e aí o Santiago chuta o pênalti para fora Escorregou, e perde a chance. Que azar que ele deu nesse lance. Não, e aí a gente tem as reações, né, do torcedor, do próprio Santiago, quer dizer, é impressionante. Foi uma semifinal, esses dois jogos, com todos os ingredientes mesmo de uma Libertadores, sem guerra, sem pontapé, um ou outro lance mais rípido, mas um jogo bem disputado. Agora fica, depois da frustração da torcida do Vélez, da comemoração da torcida do Peñarol, volta a uma final de Libertadores, o que não acontecia desde 87. O Santos volta depois de 2003. Em 87 foi campeão nacional contra o América de Cali. Em 2003 o Santos foi vice-campeão contra o Boca. O Santos tem 2 títulos, o Peñarol tem 5. E a pergunta agora, né, Noriega, projetando para daqui a 2 semanas. Como é que você vê uma decisão entre Santos e Peñarol? Pelo que eles fizeram na Libertadores, pelas campanhas, pelos jogadores, pela bola que eles jogam. Eu acho que o Santos tem mais time do que qualquer outra equipe hoje na América do Sul. E tem um jogador fora de série para a realidade do nosso futebol, um dos melhores do mundo, que é o Neymar, que faz a diferença. Pode ter na final um outro jogador fora de série, que é o Ganso. Parece que para o segundo jogo é capaz que dê, né? Aí seria melhor ainda para o Santos. Tem os 2 jogadores capazes de resolver uma partida. Só que vai pegar um adversário, que eu até usei essa expressão aqui durante a transmissão, que é carne de pescoço. O Peñarol botou na cabeça que ele pode ganhar a Libertadores. E aí os jogadores acreditaram, o Diego Aguirre acreditou, a metade do país que torce para o Peñarol acreditou, e é difícil parar uma equipe dessa, né? Porque ela gosta de jogar defendendo, ela não tem vergonha de jogar defendendo, dá chutão, marca forte, marca bem, não é violenta, não é catimbeira, como tem esse vício. E não deve mudar muito o estilo, não, né? Não muda. Nem lá em Montevidéu, o primeiro jogo em Montevidéu, né? O Santos teve campanha melhor que a do Peñarol na primeira fase, então o primeiro jogo em Montevidéu, o segundo jogo em São Paulo. Nem lá. Eu acho difícil, Kleber, porque não tem como mudar. As alterações são sempre as mesmas. Entra o Albin, entra o Stoyanov. O time não tem um meio-campo brilhante, é um time de batalhadores. Tem um jogador de frente, de meio para frente, que é o Martinútil, que é diferente dos outros, que tem uma perna esquerda habilidosa, que é rápido. E a luta, o que fica é a luta. Joga com 4 zagueiros de fato. Os 4 homens que jogam atrás são zagueiros, eles se dedicam a defender o tempo inteiro. E pode complicar a vida de todo mundo. E tem isso, essa característica histórica dentro da competição, desta competição desse ano. Sempre se deu bem fora de casa. Peñarol sempre foi melhor fora de casa, desde a primeira fase. E o último jogo vai ser na casa do Santos. Então fica aí no confronto entre uruguaios e argentinos a classificação do Uruguai. O Peñarol está na final, o Peñarol com 8 títulos de Libertadores, 5 do Peñarol e 3 do Nacional, vai tentar o seu 9º e o Peñarol o seu 6º. O Brasil tem 14 títulos, o Santos vai tentar o 3º do Santos para se igualar ao São Paulo e o 15º título do Brasil na Libertadores. As duas na próxima quarta-feira não, nas outras 2, dias 15 e 22, as finais da Libertadores, o primeiro jogo no Uruguai, o segundo jogo no Brasil. E a gente vai ter a satisfação de acompanhar, de ver esses 2 grandes tradicionais times disputando a final da Libertadores da América 2011. Vanessa Rich.